na metade da aula. Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para ficar melhor, para a gente continuar. Vamos lá. Então, nós vimos, então, a estrutura superficial, que é um dos 3 níveis de leitura. Certo? Lembrando, mais uma vez, que na estrutura superficial é onde são percebidos os elementos e significados mais concretos e diversificados. Atenção para isso. Quais são esses elementos concretos diversificados? O narrador, os personagens, os cenários, o cenário, o tempo e as ações concretas. Certo? Dando prosseguimento, então, o próximo nível de estrutura que nós temos é a estrutura intermediária. É a estrutura intermediária. É nesse nível de estrutura, na estrutura intermediária, onde se definem basicamente os valores com que os diferentes sujeitos entram em acordo ou desacordo. Então, é na estrutura intermediária onde eu defino os valores que são expressos na minha fábula, na minha história, no meu romance, seja lá o que for. O que eu entendo por valores? Os valores que são definidos, que são pertinentes, que são demonstrados na estrutura intermediária, eles são necessariamente, obrigatoriamente dicotômicos. Os valores são dicotômicos. Sempre será uma dicotomia. O que é uma dicotomia? São coisas opostas. Tudo que é dicotômico é oposto. Certo? Essa estrutura intermediária, então, para que eu possa perceber essa estrutura intermediária no texto, eu tenho que entrar no texto. Certo? Mas se o texto está aqui onde está o texto escrito, né? Onde a escrituração do texto está aqui, a estrutura intermediária está aqui, abaixo. Como se fosse, né? Isso é só um exemplo, né? Um desenho, para você entender. Obviamente que não é isso. Mas é como se eu entrasse um pouco dentro do texto. Por isso é dita a estrutura intermediária. Porque os valores, esses valores aqui, eles não são... Esses valores aqui, ó, eles não são escritos, eles não são textuais. Não está escrito lá no texto que a personagem A é isso ou que a personagem B é aquilo. Então, eu tenho que entrar no texto, eu tenho que ler o texto, entender o texto, perceber esses valores que são descritos nas ações de cada personagem dentro da história. Certo? Então, o que acontece? Esses valores, por natureza, como eu disse, são dicotômicos. Ou seja, são opostos. Toda história, sem exceção, tem valores. Toda, sem exceção. Certo? Por serem dicotômicos, pode ser, por exemplo, o bem contra o mal, o amor e o ódio, a guerra e a paz, o conhecimento e a ignorância, o belo e o feio, e vai por aí afora. Inúmeras coisas, inúmeros valores que eu posso descrever, que eu posso introduzir, ou que eu posso fazer com que sejam percebidos na estrutura intermediária da fábula, do meu texto, da minha história. Mas esses valores, como eu disse, não estão escritos no texto. Se fosse, ele estaria na estrutura superficial. Como não está, eu tenho que entrar no texto, certo? Por isso ele é intermediário. Eu posso dizer que ele é a estrutura superficial, intermediária e profunda. É um nível superficial, intermediário e profunda, é o nível de análise que eu faço no texto.
A análise ela pode ser superficial, e quanto mais eu me aprofundo nesta análise, eu tenho as análises intermediária e profunda. Certo? Certo. Então, e como eu disse, esses valores são sempre dicotômicos. E toda história, sem exceção, apresenta uma estrutura intermediária, apresenta valores dicotômicos. Que seja, como eu disse, o bem contra o mal, enfim, e vai por aí afora. Vocês já têm lembrança, já viram um filme, já leram uma história, já viram alguma novela, qualquer coisa em que todo mundo é bonzinho, ou que todo mundo é mal na história? Não. Eu não. Existe. Não existe, né, professor? Existe. Toda história, todo filme, todo livro, toda novela, tudo que vocês forem ver, sempre tem o núcleo do bem, vamos colocar assim, e o núcleo do mal. Não necessariamente bem e mal, né? Mas tem o núcleo do bem e o núcleo do mal. Toda história tem. Toda. Tá? Quando a gente estuda a teoria da novela, a gente percebe bem isso. O que a teoria da novela diz? Que toda história, novela, enfim, tem 2 núcleos, certo? 2 núcleos. Independente se é bem, mal, branco, preto, não interessa. 2 núcleos. Alguém de um núcleo vai querer ficar com alguém do outro núcleo. E por algum motivo isso não vai ser possível. Tá? Por algum motivo. Porque um é rico, outro é pobre, porque um é branco, outro é preto, porque um é brasileiro, outro sei lá, indiano, porque um é analfabeto e o outro não, enfim, não interessa. Tá? Por algum motivo, esse amor não pode se realizar. Certo? Entre esses 2 núcleos, existe um lugar. Existe um lugar aqui no meio dos 2 núcleos. Tem um lugar no meio. Todas as pessoas, todas as personagens dos 2 núcleos passam nesse lugar. Esse lugar pode ser uma lanchonete, uma oficina mecânica, a recepção de um hotel, a escola, um hospital, enfim, é um lugar. É um lugar, certo? Onde todos passam. Mas nada acontece nesse lugar. Nada acontece interessante nesse lugar. Certo? E no final, esse amor se realiza. Esse amor é possível. Todo final é feliz. Vocês já viram algum filme, alguma novela, algum lugar que o final não é feliz? Que não tenham felizes para sempre? Bem distópico. Romeu e Julieta. Não tem. Não tem. Mas Romeu e Julieta, subentende-se que houve um final feliz. Porque eles morreram e foram felizes para sempre no paraíso. Agora, por quê? Porque é uma necessidade do ser humano um final feliz. Imagine uma novela onde o mal sobrepõe o bem. Imagina um filme onde o mocinho morre e o bandidão fica vivo. Se isso acontece, vamos fazer o remake ou vamos fazer a parte 2, a continuação, o mal morrer. Não é assim? Porque alguns filmes sempre tem a continuação porque parou em algo do mal. Exatamente, porque não chegou no fim ainda. Porque na hora que chegar no fim, o bem vai sobressair, o bem vai se dar bem. Todo filme é assim, toda história é assim. Tá? Tranquilo? As personagens nesses filmes, nessas histórias, pensando em valores, fazendo uma análise de valores das personagens, nós temos 2 tipos de personagens. Personagem plana e personagem esférica. A personagem plana é aquela personagem que não sofre alteração ao longo da história. Ela começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Começou pobre e terminou pobre. Começou mal e terminou mal. Tá? Começou de um jeito e terminou do mesmo jeito. Essa é a personagem plana. Começou de um jeito e terminou do outro. Ela não altera. Certo? E tem a personagem esférica. A personagem esférica é aquela que sofre alguma alteração, algum
há alguma mudança na personagem ao longo da história. Começa pobre e termina rica, por exemplo. Começa analfabeta e termina médico, por exemplo. Ou seja, nós chamamos de esférica porque ela dá uma volta, ou seja, ela muda, ela altera as suas características ao longo da história. Essas são as personagens esféricas que nós chamamos. Tá? Então, os valores são percebidos não na superfície do texto, mas na interpretação que é dada às ações das personagens. Por isso, ela é intermediária. É como se eu tivesse que entrar dentro do texto um pouco para perceber essas ações, já que elas não são da estrutura superficial do texto. Não está escrito quem é bom e quem é ruim. Eu vou saber se essa personagem A é do núcleo do bem, né, ou do núcleo do mal, de acordo com as ações, de acordo com a personalidade da personagem. Porque personagem nos livros também tem personalidade, sabia? É uma questão de análise apenas. Tá? Entendido, pessoal, o que é essa estrutura intermediária? Tranquilo, né? Sim, professor. Moleza. Isso é tranquilo. Eu tenho até vergonha de ensinar vocês, tão fácil que é. E por último, mas não no fim, nós temos a estrutura profunda. Na estrutura profunda é onde se percebem os significados mais abstratos e mais simples, diferente da estrutura superficial, que são os mais concretos e diversificados. Se na superficial são concretos e diversificados, na profunda são simples e abstratos. Um é concreto, o outro é abstrato. Um é diversificado, o outro é simples. É o oposto. Certo? É nessa estrutura profunda que eu percebo os significados mais abstratos e mais simples. É nesse aqui que eu posso postular que dois significados abstratos se opõem entre si e garantem a unidade do texto. Ou seja, é aqui que eu percebo o quê? A moral da história, a moral da fábula. É nessa análise da estrutura superficial, da estrutura profunda, ou seja, se eu entrasse mais profundamente, mais dentro, né, no processo avaliativo, no processo de percepção do texto, da fábula, é que eu vou perceber a moral da história. E como é que eu posso exteriorizar essa moral da história? Como que eu faço para perceber isso aqui? Para perceber, não. Para exteriorizar isso aí. É com um ditado. Qual que é a moral da história? Casa de ferreiro, espeto de pau. Devagar se vai ao longe. Não é? É com um ditado assim que nós externamos, que nós podemos perceber a estrutura profunda do texto. Não necessariamente dessa forma, né? Mas um ditado desse. Vocês estão entendendo? Sim. Então, tá bom. Então, olha aqui. Vamos fazer uma análise dessas estruturas aqui, superficial, intermediária e profunda, dessa fábula aqui, o vento e o sol. Rapidinho. Olha só. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante para o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu do seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Então, essa é a fábula, essa é a história. Vamos fazer aqui rapidamente essa análise dos níveis de leitura. Quais são os elementos que eu percebo na estrutura superficial? Os concretos e
diversificados, concretos e diversificados. Quais são eles? Um é o narrador. Quem é o narrador da história? O narrador. O narrador, certo? No nosso caso aqui, como eu disse, nós vamos entender que o narrador é sempre o narrador. Quem são os personagens? O vento, o sol e a gente. E o homem, o vento, viajante. O sol e o viajante. A nuvem não é personagem. Certo? É. O cenário. Um deserto. Não, onde é que ele estava? Né? Aqui ele não diz onde é o cenário. Mas como ele diz que o sol brilhou fortemente, o vento, eu posso acreditar que é um campo aberto qualquer. Não é? Um espaço aberto qualquer. Mas isso não está escrito aqui, eu estou deduzindo. Certo? Concorda comigo? Um viajante que vinha caminhando, é só isso que ele diz. Ele podia estar numa estrada, na rua, em algum lugar assim. Né? O tempo. Tem alguma referência a tempo aqui? A Só quando? fala que o sol Não. saiu do esconderijo. Pois é, Então- mas que dia que foi? Foi Não 2010? tem, professor. Ah, tá. O tempo. O tempo A é data quando? não tem. Não tem. Não- Então, o tempo não é o tem. quê? Nós dizemos que o tempo é o quê? É o tempo. Não. Quando o tempo fora do tempo, nós dizemos que o tempo é o quê? Quando foi? Atemporal. Não sei o que, fantasia. Fantástico, maravilhoso. Fantástico, maravilhoso. Fantástico, maravilhoso. Podem anotar isso aí. É um tempo fantástico, maravilhoso. É o tempo fora do tempo, ou seja, ele é atemporal. Porque não tem nossa referência nenhuma a tempo aqui. Eu disse que o fato de ser de Professor. dizer que é de manhã ou de noite não se refere a tempo. Tá? Diga. O tempo que aí se refere, então, não é data ou horário, é sobre o clima, é isso? Não, é exatamente o contrário. O tempo que ele se refere é data e não clima. O tempo aqui é data e não o clima, como você falou. É o inverso do que você falou. Então, por que que vai ser, como é que fala? Não sei o que é maravilhoso, sendo que não está Porque- falando sobre o clima. Exatamente por isso. Porque eu não disse quando se passou isso aqui. Que ano que foi isso aqui? Não tem, não fala. Então, quando não fala, nós, na literatura, nós dizemos que o tempo é fantástico, maravilhoso. Exatamente porque não falou. Como se não tivesse nenhuma definição. É, como se não tivesse nenhuma definição. Você pode colocar que ele é atemporal também, está correto. A palavra só. Então, toda vez que não tiver especificando a data ou o dia, eu posso colocar a temporal, que aí vai estar Isso. correto. Exatamente. Beleza, entendi. O tempo, o cenário já foi, o tempo. Ações concretas. Quais são as ações concretas aqui? Quando o viajante coloca o casaco, Eu posso dizer, então, que foi a aposta, né, do Sol, né, a aposta que o Sol faz, né, para fazer o viajante tirar o casaco, não é? O vento que sopra com toda a força, o Sol que brilha, que sai do seu esconderijo e brilha, e o homem que Quando tira ele tira o casaco. e o homem que tira o paletó. Essas são as ações concretas. Tá? Doutor, Pode colocar aqui o viajante caminhando também, né? isso aí que eu ia falar. O viajante caminhando também. São as ações concretas. O caminhar do homem, a aposta, né, que é tirar do sol dos dois, que é para ver se ele tira o casaco, o sol que brilha, o vento que sopra com força, o brilho, o sol que brilha intensamente, e o viajante que tira o paletó. Essas são as ações concretas. Certo? A análise da estrutura intermediária. Certo? O que eu percebo na estrutura intermediária? Basicamente, os valores. Professor, Oi. professor,
No caso, aí a aposta seria mesmo uma ação, porque a aposta em si não seria algo físico, alguma ação em si. A aposta, sim, porque a aposta, além dela ser descrita no texto, ela é relevante para a história. Se não fosse a aposta, não haveria história. Sim, mas que Concorda nem você compara ele com os outros exemplos, né? Outros exemplos são o quê? É a pessoa andando, o sol brilhando, Mas eu o disse que vento as ações, soprando. sim, mas eu disse que as ações concretas são aquelas ações descritas no texto que têm relevância para a trama da história. Ah, sim, entendi. E a aposta é condição, inclusive, é uma ação que tem grande relevância para a trama da história. Certo? Certo, entendi. Então, na estrutura intermediária, então, eu percebo os valores. Quais são os valores que eu posso perceber que são descritos aqui nessa fábula? São dicotômicos, são opostos. Lembrem-se disso. Quais poderiam ser? A violência. Se um é violência, qual que é o outro? Porque tem que ser dicotômico. Amor. Pacífico. Amor não é o oposto de violência. Pacífico. Vocês estão lendo aí embaixo, né? Eu posso achar, então, que o Sol representa a força, aliás, o vento, né? Representa a força, e o Sol representa a paz, por exemplo, ou alguma ação mais pacífica. Inclusive é o que ele diz aqui. Né? Inclusive é o que ele diz aqui. Certo? Eu posso achar, então, eu posso dizer que sei lá, amor e ódio, bem e mal. Eu posso dizer aqui que, nesse caso, o vento seja o bem, o vento seja o mal e o vento o bem. Porque o vento teve uma ação mais pacífica, o sol teve uma ação mais pacífica. Né? Esses valores, eles são muito pessoais. Vai da interpretação que cada um dá ao texto. Eu só não posso dizer, por exemplo, que isso aqui é amor e paz. Porque paz não é dicotômico, não é oposto de amor. Vocês estão entendendo? Então, né? Então, sempre na estrutura intermediária, a gente vai colocar o valor, tipo, a ação de igual à violência e a paz aqui. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Há duas coisas que se opõem, como branco e preto, claro e escuro, pode dizer, conhecimento e ignorância, né? Coisas contraditórias. Isso, contraditórias. Ou dicotômicas, né? Que são sinônimos. Contraditório e dicotômico é a mesma coisa. São sinônimos. Certo? Então, por que eu digo que isso aqui, que essa estrutura intermediária, ela é, de certa forma, ela como é que eu disse? Que ela é pessoal, não é? Ela é subjetiva. Porque cada um percebe as coisas de uma forma. Certo? Os valores nas fábulas, eles não são engessados, pronto e acabado e definido. Não, nunca foi. Nunca foi. Tá? Então, eu tenho uma certa percepção, um certo modo de ler, um certo modo de entender aquele texto. Você, Marina, Cléber, Silvio, Tiago, Rinaldo, enfim, qualquer um que lê o mesmo texto, provavelmente, certamente, terá uma outra visão, uma outra interpretação, uma outra percepção do texto. O que não quer dizer que A, B, C ou D esteja certo ou errado. Diz apenas que diferentes olhares são possíveis, passíveis no mesmo texto.
que diferentes pessoas percebem a mesma coisa. A história é a mesma, mas eu posso perceber de uma forma e você pode perceber de outra forma. É óbvio também, e é claro, que essa percepção, ela vai, você tem que sustentar o seu modo de perceber o texto. Certo? Eu posso dizer que não, esse texto, então, é de um lado a guerra e de outro lado a paz, ou a violência e o pacifismo, não é? Porque o sol usou da força, o vento usou da força e o sol não usou da força, não é? Aí você vira e fala assim, não, isso para mim é a claridade e a escuridão, é a vida e morte, entendeu? Tudo bem, não tenho nada contra você achar que é a vida e a morte. Agora, me convença de que é a vida e a morte. Com base em que você está dizendo que os valores intermediários nessa fábula se referem à vida e morte? Você vai ter que se explicar. Quando eu digo me explica, não é para mim, professor, não. É para a pessoa, para o interlocutor lá com quem você estiver conversando. Ou mesmo que seja na prova, porventura, né, caso aconteça. Tá? Então, essa percepção não é algo assim que me bateu na cabeça aqui agora e eu vou fazer. Ufa, não é assim que funciona. Certo? Vou dar um exemplo para vocês, contar uma historinha rapidinho. Quando eu fiz teoria da literatura, meu professor Heleno Godoy, numa das primeiras aulas nós estávamos lendo um texto que falava das pessoas que chegavam para atravessar um rio e tinha uma moeda. Essa moeda era para pagar o barqueiro, para levá-lo para outra margem do rio, para atravessar o rio, certo? E ele dizendo que era o rio Lete, o rio da morte, né? Quando você passava para o outro lado do rio, era quando você morria, né? Você ia para o outro lado. Eu falei, não, professor, eu não concordo. Eu acho que isso é o rio da vida, né? Por que quando eu passo para o outro lado do rio, eu tenho que morrer? Por que eu não posso, na verdade, nascer do outro lado? Entendeu? E aí nós levamos a aula inteira, nós dois, discutindo isso. Ele com os argumentos dele e eu com os meus. Entendeu? Acabou que ele falou assim, eu concordo com seus argumentos. Seus argumentos têm fundamento, têm base. Certo? Mas a análise literária desse texto, em especial, é da morte. Ele explicou lá por que era da morte, e eu concordei com ele também. Esse é um texto da literatura. Certo? O que eu quero dizer é, você pode achar o que você quiser do texto. Certo? Tanto na estudo intermediária quanto na estudo profunda. Você pode achar o que você quiser, mas você tem que ter argumentos para defender aquilo que você acha, aquilo que você percebeu. Tranquilo? Tranquilo. E faltou a estrutura profunda. A estrutura profunda, como eu disse, é a moral da história. Neste caso específico aqui, qual que é a moral da história? Está aqui, ó. O amor constrói, a violência arruina. Essa é a moral desse texto. Tá? Desse texto. Tranquilo? Poderia ser o bem constrói e o mal arruina. A violência destrói e a paz constrói, a violência arruina. Poderia ser também. Tá? Aqui ele usou amor e violência. Tá? Tranquilo? Isso aqui também, neste exemplo aqui, está escrito aqui, mas isso não vem escrito dessa forma, né? A gente tem que perceber isso aí. A gente tem que perceber isso aí de alguma forma. Porque essa é a análise profunda. A violência arruína e o amor constrói? Tanto faz. Tanto faz. Você trocar as duas aqui, né? Tanto faz. Não tem problema não. Tá? Não tem problema não. Tranquilo, pessoal? Ficou de boas? Sim. Então tá bom. Sim. Mas só mais 5 minutinhos de aula. Eu passei essa atividade aqui para vocês, ó. Essa aqui. Eu copiei e postei lá no grupo para vocês. Lá no grupo, ó. Como atividade. Tá? Valendo 1 ponto.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a análise da estrutura superficial, intermediária e profunda desta fábula aqui. O camundongo do campo, o camundongo da cidade e o camundongo do campo. É essa estrutura que vocês vão fazer. Análise dessa estrutura. Como é que vocês vão fazer? Oi. Só uma pergunta. No caso desse texto que o senhor passou primeiro aí do vento e sol, aí a gente achou um modelo de estrutura intermediária, né? Ah, Que a gente estava dizendo aí a respeito da violência e a pacificação, né, rapaz? Né? Mas, por exemplo, num outro texto, por exemplo, nesse outro, se você colocar, há a possibilidade de a gente achar dois contextos, isso seria? Tipo, dois valores opostos? Dois tipos de valores opostos? Olha, não, não, né? não, a gente não vai ver isso, não, Aguinaldo, porque as fábulas são muito curtas, são histórias curtinhas. Foi isso que eu pensei. Não dá tempo de você... Elas definem, né? Não dá tempo de você, no texto da fábula, como por ela sempre ser curtinha, não dá tempo de você fazer uma reviravolta na história e criar um outro valor. Entendeu? Entendeu. Nas fábulas, não. Entendeu. Nem nas novelas. Se você pensar bem, nas novelas também não tem. A novela, toda novela mesmo, toda novela é um complexo de piano. Toda, sem exceção. Tá? Toda. O bem e o mal. O bem e o mal, exatamente. E o bem sempre vence. Sempre. Tá? E continue assim. Então, nessa fábula aqui, vocês vão fazer a análise da estrutura superficial, intermediária e profunda. Tá? De que forma? Vocês vão escrever lá. Análise da estrutura superficial. O narrador, 2 pontos. Quem é o narrador? Narrador. O narrador. Os personagens, 2 pontos. Quem são os personagens? O cenário, 2 pontos. Qual é o cenário? Onde se passa a história? O tempo. Qual é o tempo? Quando se passa a história? Ou atemporal, se não tiver nenhuma relação à data. Ações concretas, tais. Análise intermediária. Os valores descritos na fábula são amor e guerra, paz e guerra. Sei lá, vocês que vão saber dizer quais são. Certo? Análise profunda. A moral da história é mais vale um na mão do que 2 voando. Sei lá o que, vocês que vão dizer. Certo? Casa de Ferreira, espeto de pau. Entendeu? Antes sofre mal acompanhado. Alguma coisa assim. Não briga. Amanhã, né, professor? Caça para fazer do jeito que o senhor fez, né? Tem que justificar o valor? Não, só dizer qual é. De onde menos se espera é de onde não sai nada mesmo. Alguma coisa assim. Como aí, nessa fábula a gente não tem a moral, né? Então, aí é onde a gente vai criar. A gente vai fazer... na verdade, ela tem sim, é porque o Titi apagou. O Titi pode dar tudo de mão beijada, né? Isso não tem graça, né? Não tem graça. Né? Fala aí, eu. Tá no exemplo do profundo para me ver rapidinho. Aqui, ó. O amor constrói, a violência arruma. O amor constrói, a violência destrói. Sei lá. Não, tudo bem, mas vai passar para baixo, agora para cima. O que você quer? Não, eu quero ver só o exemplo do... que falou sobre o intermediário, essas coisas, né? Mais para baixo, vai descendo para me ver aí, rapidinho. Mais um. Não entendi, Thiago. Não entendi. Aqui, ó, por exemplo, aqui no 2, no exercício 2, vocês têm, lá na apostila, vocês têm alguns ditados, digamos assim, né? Digamos assim, que eu posso usar como moral da história. Tem que ver se algum destes aqui encaixa nessa fábula aqui. Não estou dizendo que é. Não estou dizendo que a moral dessa história seja um desses aqui, não. Eu estou dizendo que aqui você tem alguns. Certo? Compreendido?
Beleza. Então, tá bom. Vocês têm até amanhã para postar isso. Na moral da história, a gente pode botar algum desses provérbios aí, né? Não, pode, você vai me... Não, não tem que falar. Pode se encaixar, né? Eu disse que aqui vocês... Se algum desses aqui encaixar, pode usar. Mas o exercício 2 não foi feito pensando nisso. Não foi feito nisso. Tá? É o contrário. Leia os provérbios abaixo e analise a estrutura superficial, intermediária e profunda desses provérbios. Isso aqui é um negócio complicado. Isso aqui, se fosse aula presencial, nós teríamos mais tempo de aula, uma série de coisas a mais, daria para a gente resolver isso aqui numa aula presencial. Aula remota, não dá para fazer esse tipo de exercício aqui com vocês. Tá? Por isso, nós vamos fazer só um. Tranquilo? Tranquilo. Então, pronto. A aula já está terminando. Vamos ver se eu termino antes de me cortar. Vocês têm até amanhã para fazer, para depositar, certo? Para fazer o upload. Amanhã nós vamos ter aula normal. Amanhã nós temos aula normal. Pode ser que eu dê uma repassada nisso aqui com vocês, que é muita coisinha. Sexta-feira é feriado, certo? Sexta-feira é padroeira de Palmas. Não tem aula sexta-feira, ok? Nós retomamos semana que vem nós temos aula segunda, terça, quarta e quinta, e sexta-feira,